E aí, gente, vamos voltar. Muito boa tarde a todos. Deu aqui o tempinho de intervalo, mais um intervalo dessas apresentações do Turing Day, que está sendo um dia incrível, tanto para a gente aqui que está do lado de dentro, quanto para vocês, eu tenho certeza. Porque, inclusive, no ano passado eu estava aí do lado de fora, né, assistindo as palestras, e é por isso que eu falo com tanta autoridade que está sendo muito legal. Feito isso, né, a gente já assistiu muitas palestras interessantes, mas ainda não terminamos. Temos duas aí pela frente. A penúltima apresentação vai ser do Rivaldo Oliveira, que faz parte aqui do time de SOC da Tempest, mesma área que eu. E o Rivaldo vai trazer um bate-papo, né, uma reflexão sobre a análise de formação do ponto de apoio, foothold, para a movimentação lateral. Então, vou passar a bola aí para o Rivaldo, tá? O palco é seu, Rivaldo, fica à vontade, bem-vindo. Obrigado, Rayane. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer, primeiramente, a presença de todos aqui. Como ela falou, a Rayane falou, é Rivaldo Oliveira. Eu faço parte da equipe da Tempest, sou responsável pelas áreas de triagem, classificação e resposta do SOC da Tempest. Eu atuo na área de segurança da informação há aproximadamente 15 anos, todos eles voltados à área de defesa, o SOC em si. E a ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre cyberataques. O tema que a gente vai abordar é analisando a formação do ponto de apoio, foothold, para a movimentação lateral. Então, basicamente, um overview dessa palestra, que ela parte de uma premissa de que o atacante, no cenário de pós-exploração, ou seja, o atacante ele já está com acesso à minha rede, ou seja, ele já tem o acesso inicial. E a primeira observação aqui é em relação ao fato do atacante ter o acesso inicial à minha rede, na maioria das vezes, é diferente dele alcançar o seu objetivo. Entre esse acesso inicial e o objetivo final do atacante, há um caminho, muitas vezes, que ele tem que percorrer. E, em paralelo a esse caminho, os times de defesa, eles inseriram os chamados frameworks de defesa. Um deles é o chamado MIT ou MITRE ATT&CK, em que, através de técnicas e táticas, esse framework ele orienta as equipes de defesa a fazer esse mapeamento do comportamento do atacante e, consequentemente, inserir, através desse mapeamento de técnicas e táticas, inserirem casos de uso, ou seja, detecção, que através dele eu posso iniciar o meu processo de resposta, consequentemente quebrando a cadeia de ataque. Esse é o conceito padrão desse framework, chamado MITRE-ATT&CK. O que a gente fez aqui, o que a gente pretende apresentar aqui? A gente começou a observar essas táticas e essas técnicas desse framework e a gente foi um pouco acima dele. Ou seja, a gente mirou aqui, analisou e observou essas táticas e procurou identificar um correlacionamento delas. Onde é que elas tinham uma correlação para que pudessem servir de apoio ao time de defesa através da necessidade, ou seja, da dependência, da observação da dependência de determinadas táticas em que eram necessárias para ele seguir para uma próxima fase do ataque. E aí a gente renomeou essa estratégia de estabelecimento de ponto de apoio, ou Established Foothold. Através desse foothold, o time de defesa ele pode conseguir observar cenários de mini estratégia, ou seja, mini objetivos que o atacante executa e, através disso, ele pode inserir controles e um processo de mitigação e resposta de uma forma mais efetiva. Então, começando a nossa historinha de hoje aqui, o que significa essa estratégia chamada estabelecimento de ponto de apoio? Na realidade, ela é uma formação de diversas táticas desse framework, e como a gente vai entrar num cenário de táticas e técnicas do MITRE-ATT&CK, é interessante que a gente faça um overview, inicialmente, de como esse framework ele deve ser lido e entendido pelas equipes de defesa.
Então, aqui eu tenho o atacante dentro da minha rede já, ou seja, no cenário de pós-exploração, ele começa a caminhar, ou seja, dar uma voltinha no meio ambiente e a tentar atingir técnicas como persistência, evasão de defesa, escalação de privilégios, entre outras. Então, esse framework, o Mitre Ataque, ele deve ser lido e entendido pelas equipes de defesa da seguinte forma: eu tenho um atacante, ele executa um comando, ou ele executa uma ferramenta dentro do meu ambiente, tentando implementar uma técnica. Essa técnica tem o objetivo de atingir uma determinada tática. Falando dessa estratégia de uma forma mais micro, a gente começa a observar a criação de grupos, ou seja, grupos ou cenários de escopos em que aquelas táticas, por exemplo, evasão de defesa e persistência, elas começam a se agrupar como se fosse uma mini estratégia. Ou seja, eu tenho o comportamento do atacante, eu tenho o framework, ele indica a tática daquele atacante, e o que a gente observou aqui é que existe uma correlação que vai fazer sentido em termos de objetivo final. Aqui eu tenho o início do footroll, ou seja, o cara tem acesso à minha rede, e aí ele começa aquele processo de entendimento, ou seja, o atacante executa uma alteração no meu registro do sistema operacional, ou seja, ele implantou essa técnica de alteração do registro, visando atingir uma tática de se evadir das ferramentas de proteção de perímetro, de proteção de endpoint. Ou seja, as minhas ferramentas de endpoint, elas tendem a ter uma evasão de defesa pelo atacante para que ele não seja detectado. E assim sucessivamente. Ou seja, o atacante executa uma técnica de agendamento de tarefas visando atingir uma tática de persistência. Ou seja, ele quer, mesmo que ele perca o acesso àquele host, ele insere um script ou executa uma ferramenta, implementa a técnica para que aquele script fique persistente na máquina. E, com isso, ele consegue obter o acesso ao host. Então, esses grupos aqui, a gente começou a observar essas técnicas e táticas e começou a formação desses grupos. Isso, num cenário de defesa, é fundamental, porque eu vou acima do comum. Ou seja, eu tenho um framework de mercado de defesa, que é o MIT Ataque, ele é baseado em comportamento de táticas e técnicas, e aqui a gente está objetivando encontrar quais são as estratégias ou mini-estratégias que ele utiliza para que o ataque dele seja cada vez mais efetivo. Mas, além desses dois grandes grupos, o que a gente observou, principalmente quando a gente fala em termos de ataques avançados, é que existe um parâmetro, ou seja, um item específico que torna com que o chamado ataque avançado ele possa ser mais concreto, ou seja, mais efetivo. E esse parâmetro, esse termo, ele chama visibilidade. Através da visibilidade, o atacante ele consegue ser mais sucinto, ele consegue ter um ataque com menos volumetria, mais discreto, com o objetivo de não ser detectado e ter uma efetividade maior na conclusão do seu objetivo. Lembrando que, quando a gente fala em estabelecimento de ponto de apoio, toda essa cadeia de ataque aqui, ela é centralizada em um único host, ou seja, no endpoint. Então, para que o acesso dele comece a ter mais sucesso, quando ele entra na rede, antes dele partir para a parte de táticas e técnicas, ele dá uma voltinha interna no ambiente, que a gente chamou aqui de Fast Discovery, ou rápida descoberta, em que ele começa a observar qual é o usuário que ele tem, qual é o privilégio daquele usuário, o que é que ele tem no ambiente. Ou seja, eu tenho um determinado tipo de ferramenta, uma determinada tecnologia de endpoint. Então, ele não vai bater de frente. A gente está falando aqui em ataques high profile, ou seja, um cara com skill técnico diferenciado. Então, ele vai tentar bypassar ou usar o chamado OPSEC Safe para que ele não seja detectado. Ou seja, o objetivo aqui é ele voar abaixo do radar de detecção. Então, essa visibilidade inicial que ele encontra aqui, ela é fundamental para
essa questão da descrição e da real necessidade. Muitos acessos aqui, ou seja, técnicas e táticas aqui, ele não irá executar, ou irá executar, mas, assim, de acordo com a necessidade. Ele vai direcionado. Ele não vai fazer um ataque aleatório, um ataque que seja baseado em volumetria ou uma descoberta à toa. Ele vai pegar essas informações, essa coleta inicial aqui no endpoint, e aí ele começa esse processo de formação de suporte, que vai dar a ele a não detecção e a persistência no rosto, e vai também atrás de acesso, ou seja, a questão da identidade. Muitas vezes ele entra com um tipo de acesso no ambiente e ele necessita subir aquele acesso em determinado período para escalar um privilégio ou para alterar um registro, de acordo com o ambiente. Nisso aqui, esse primeiro item aqui de Path Discovery, ele se refere ao endpoint em si. Ele vai dar uma questão de o ataque ser mais sucinto, de acordo com o result, ou seja, o output disso aqui. Mas a gente está falando aqui em ambientes de pós-exploração, em que o objetivo é desfiltração de dados, comprometimento de AD, e casos como de ransom ou double exploit. Então, o endpoint em si, para ele, não é o objetivo. Ele vai usar aquele endpoint como ponto de apoio para que ele possa se locomover na rede, ou seja, se movimentar na rede, e aí, a partir dessa movimentação na rede, ele começa a coletar informações da rede da empresa, ele começa a pegar credenciais, muitas vezes a credencial que ele tem aqui, ela não é a credencial necessária, ele não vai ter privilégios para se movimentar ou acessar ativos críticos. Para isso, ele precisa desse segundo item aqui. É uma tática do Mitre chamada Discovery, ou Descoberta, TA0011. E a gente observou que essa tática aqui, embora ela esteja num cenário mais avançado na cadeia de ataque, ela segue uma recomendação do próprio Mitre dentro desse framework, em que ele bota uma observação dizendo que as táticas e técnicas do framework Mitre ataque não devem ser compreendidas pelas equipes de defesa como um fluxo de sequência. O comportamento do atacante e as técnicas utilizadas podem variar de acordo com o skill técnico ou com o modo de ataque. Através dessa visibilidade aqui da descoberta na rede, ele começa após ele ter o direcionamento em onar ou em comprometer o endpoint, em obter o acesso e o suporte, ele precisa de uma visibilidade na rede para se locomover de uma forma mais sucinta. Ou seja, aquelas regras comuns dos times de defesa do SOC, em que baseavam thresholds e volumetria e quantidade de matches, hoje elas são bypassadas por essa visibilidade. Ou seja, o cara consegue ter uma visão, um mapa da rede, e ele vai diretamente aonde ele necessitar. Ou seja, o que ele precisa? Eu preciso de um acesso X. Então, através dessa descoberta, ele começa a nomear grupos, ver privilégios de grupos, ver informação de servidores, muitas vezes onde os usuários admin ou domain admin, eles estão logados, e aí ele consegue, o objetivo dele é saltar para aquele determinado host e fazer novamente esse foothold. E aqui, um termo que ele ganha com essa questão do foothold, além do suporte e da visibilidade, é o modo operandi. Ou seja, se ele entrou na rede, executou os passos de uma forma abaixo do radar, obteve sucesso, então aqui nesse ponto o atacante já tem suporte, ou seja, ele tem o modus operandi de como ele vai se evadir daquela determinada ferramenta de endpoint ou daquele tipo de defesa, ele tem a visibilidade do que está rodando ali e ele tem a visibilidade do que ele quer. O que é que ele precisa? Para aqui, porque aqui a gente está falando novamente, filtração de dados, comprometimento de domínio. Então, em determinado momento, esse acesso aqui dele, ele vai ter uma dependência de se movimentar pela rede interna. Ele vai dar uma voltinha na rede para coletar informações, verificar credenciais. Mas antes da gente entrar nessa movimentação lateral aqui, é importante trazer essa visão para os times de defesa de como a gente pode dificultar ou mitigar essa
formação desse foothold. E aí é que a gente vai entrar na parte justamente da proteção do endpoint. A estratégia que a gente vai adotar aqui, ela tem origem no cenário militar, o termo dela em inglês é high ground, ou seja, traduzindo, é um terreno elevado. É uma estratégia militar antiga, a definição dela, em um resumo, é que, em uma batalha, aquele exército que estiver em posição mais elevada, ele terá uma vantagem sobre seu adversário, seja pela estratégia de divisão, seja pelo campo de ataque, e algumas fontes indicam que essa estratégia, esse termo militar, ele foi o termo de origem para a construção de castelos, de torres, em que o exército que era atacado, ele tinha uma base de apoio que proporcionava um chamado contra-ataque. Além dessa base de apoio para proporcionar o contra-ataque e o modo de defesa, dentro desse castelo, eles tinham mini estratégias, ou mini táticas, que eram favoráveis ao time de defesa. Ou seja, o cara que entrava nesse castelo, ele tinha alguns cenários em que favorecia o time de defesa. E aí, lá atrás, a gente já tinha o famigerado bypass. Ou seja, o atacante ele já via o castelo como um item a ser invadido, mas ele já tinha um entendimento que aquele castelo ele deveria ser bypassado, ou quebrado, ou nada. E aí a gente tem a figura do sapador. Na verdade, é um cara, hoje esse termo sapador, trazendo para o cenário atual, é o chamado engenheiro militar. Então, eles cavavam um túnel abaixo desse castelo para encher de pólvora. Em contrapartida, nessa briga de gato e rato, lá atrás, os times de defesa já colocavam barris com água para tentar identificar, detectar a atividade desse sapador, porque lá atrás eles entendiam que a queda do castelo seria fundamental para a perda da batalha. E assim, trazendo esse cenário de terreno elevado para o nosso cenário de cyberataques, é necessário que a gente suba um pouco o nível da defesa, uma vez que a gente está vendo a evolução dos cenários de ataques, a evolução da tecnologia e a consequente evolução desses ataques. Então, eu passo a ter, eu tinha um cenário de defesa tradicional, e o recomendado é que eu consiga elevar um pouquinho esse meu terreno com uma defesa avançada. E assim, como é que a gente entende isso como termo defesa avançada? É a gente sair do tradicional, primeiro ter maturidade e entender o cenário de ameaça, o grave cenário de ameaça, e olhar internamente e entender, cara, esse tipo de tecnologia que eu tenho, ele não é que ele seja inútil, ou que ele não tenha efetividade. Ele tem a sua efetividade dentro de um determinado campo de ataque. Quando eu subo a régua do meu ataque, principalmente quando a gente fala de ataques ao endpoint, é necessário que a gente tenha uma visão acima disso, ou seja, o comum, ferramentas comuns ou métodos de detecções comuns, eles detectam ataques comuns. Quando eu falo em ataques avançados, é necessário que eu tenha essa mesma parametrização, ou seja, eu suba o meu nível, a minha régua, em termos de defesa. E a gente vai falar aqui muito além do termo detecção. Detecção é como se fosse o meu castelo. O que é que eu posso incorporar ou adicionar a essa detecção para que ela corrobore com o meu time de defesa e com que ela tenha mais efetividade? Então, esses dois itens, hardening e novas tecnologias, eles vão ser debatidos aqui em relação a isso. A parte de hardening, muito na parte de controles, o que entra numa seara de quanto maior o meu nível de controles, ou seja, quanto maior a quantidade de controles, maior a redução de superfície do meu ataque. Tem até um amigo que trabalha do outro lado, da equipe vermelha, ele diz assim, a efetividade de um software no time de defesa é medida
não somente pela quantidade de casos de uso, ou nível de detecção, mas pela quantidade de controles que ele tem que bypassar para se atingir algo. Paralelo a isso, é importante que a gente tenha essa maturidade de entender o avanço dos ataques para perceber que a tecnologia tradicional, ou algumas tecnologias, o que é que o cenário no mercado ele me traz em relação a determinados tipos de ataque. A gente vê, por exemplo, uma questão fundamental que a gente vai falar aqui, é a gestão da identidade, além da proteção do endpoint. Ou seja, eu não consigo, os logs, por exemplo, o Inlogs, ou a ferramenta de antivírus, ela tem a sua importância em um determinado campo. Mas, assim, um nível de comprometimento de credenciais, com a compra e venda de credenciais, muitas vezes com altos privilégios, no mercado externo, no mercado negro, no mundo underground, com a questão do ameaças de phishing e ataques avançados, esse tipo de detecção ele vai voar abaixo desse radar. É como se eu tivesse um radar a 50 pés e os caras estivessem voando literalmente a 20 e a 10, ou seja, abaixo desse radar. Então, o que é que a gente pode colocar nesse time de defesa para que essas defesas elas subam, ou seja, subir o meu terreno em relação a esses ataques? E aí, entrando na questão das áreas de novas tecnologias e entrando num cenário específico de endpoint, tem uma tecnologia que até o próprio nome dela se remete à questão da proteção do endpoint, que é a tecnologia de EDR, ou seja, Endpoint Detection and Response. Essa tecnologia, ela se destaca por não somente comportamento e indicadores de ataque, ou seja, ela casa com o seu pensamento de framework de defesa. Ou seja, você tem um framework de defesa que ele é baseado em técnicas e táticas, e sua ferramenta de endpoint, ela é baseada literalmente em técnicas e táticas através do comportamento do atacante. Então, você sobe um pouquinho o nível. Mas tem um terceiro item, e a gente vai falar justamente um item que ele é fundamental para as equipes de defesa, quando a gente fala em novas tecnologias ou em inserção de tecnologia. É importante que a gente entenda que a tecnologia, ela não é plug and play, ela não é uma bala de prata e também ela não é uma config default. Esses três itens são importantes porque o quarto item ele vai ser o fundamental em você tentar extrair ou tentar obter uma inteligência através dessa tecnologia, que é justamente a inserção da tecnologia e com o pensamento na maldade, na malícia. O atacante, do outro lado, você tem um adversário, ou seja, um atacante, que o termo da origem dele, hacker, tem como objetivo quebrar, bypassar ou escapar de regras ou de comportamentos ou de tecnologias tradicionais, ou seja, ele extrai ou tenta extrair algo não comum, não default daquela ferramenta. E é justamente isso que você tem que inserir ou pensar na hora de adicionar uma tecnologia no mercado. E é aí que entra esse terceiro item do EDR. E ele é, falando francamente, ele é um item pouco aproveitado pelas equipes de defesa. É como se eu tivesse duas montanhas, ambas as montanhas eu sei que tem ouro. Quando eu me refiro a ouro, que a gente vê em detecção, chama-se data source. No entanto, a primeira montanha, eu tenho que colocar uma infraestrutura, eu tenho que colocar madeiras, eu tenho que passar uma fiação, extrair, refinar, etc., etc. E somente quem trabalha com esse tipo de incrementação ou envio de logs sabe a dificuldade de implementar esse tipo de detecção, ou não é nem detecção, é a parte do envio do log a partir desse tipo de ações, como criação de processos, alteração de registro, etc., além de um item chamado volumetria. E na outra montanha, eu tenho a minha ferramenta de endpoint com o ouro puro refinado. É apenas uma questão de criação de processos ou de uma adição de sistemas ou uma criação de um processo coordenado de como eu vou aproveitar esse ouro internamente.
posso criar um caso de uso, ou não, vou criar uma atividade contínua de threat hunt. Ele vai ter como base isso aqui. Ou seja, se o atacante tiver um skill técnico de, dentro da caixinha dele, passar pelo meu EDR, ou seja, minhas regras do meu data source, do meu EDR, eu terei uma segunda checagem, um double check, para verificar o que está por baixo das minhas regras. E, assim, quando a gente entra nesse cenário aqui do EDR, do Endpoint Detection and Response, ele chama a atenção nesse caso porque ele se parece muito com a questão do sapador. Ele começa a apertar o calo do atacante. E, assim, esses caras, quando o cara começa a apertar o calo, ele vai desviar. Ou seja, ele entra numa questão do bypass. Isso aqui é um cenário que ele vem crescendo muito em termos não somente de EDR, mas de ferramentas de endpoint, EDR, antivírus, etc., em que o atacante ele tem um skill técnico de entender que ele não vai bater de frente com aquela tecnologia. Então, ele procura contornar, seja bypassando, seja desabilitando. E aí, literalmente, é uma briga que andava muito no underground, ou seja, o atacante informava algo que conseguia bypassar, os vendedores de EDR iam lá e contornavam, isso aqui é muito no kernel do sistema operacional mesmo, as chamadas chamadas de sistema do kernel. Então, com isso, o atacante ele consegue aquela questão do suporte lá no Foothold, ele inicia a visibilidade, vê qual é o tipo de ferramenta de endpoint e traz para dentro internamente. Olha só, eu tenho uma ferramenta X aqui, rodando nesse cara. O que é que tem aí de bypass para essa ferramenta? Eu tenho esse módulo aqui de exploração, que ele vai usar uma biblioteca free, e vou subir ele no shellcode, e aí ele consegue bypassar a minha ferramenta de EDR. Ou seja, veja o cenário. O cara já tem um cenário que é bem crítico, se a gente for olhar do ponto de vista de defesa. Ou seja, ele já tem uma visibilidade X para entender aquilo ali, e aí uma ferramenta que ela iria ser meu pilar, ou seja, minha base, ela vem sendo cada vez mais um alvo do chamado bypass. Não é que a ferramenta tem uma limitação. Assim, o objetivo aqui, principalmente quando a gente fala em terreno elevado, é ter em mente que não há uma bala de prata. Não é plug and play. Como eu posso agregar itens para que aquela minha ferramenta, ou aquela minha defesa, ou aquele meu caso de uso, ele possa ter uma relação mais concreta, ou seja, ele ficar mais fixo dentro do meu ambiente. E aí que a gente vai entrar num cenário de dois cenários. O primeiro é a proteção do próprio endpoint. E o segundo é o chamado nukes, ou armas nucleares para o time azul. Esse termo, armas nucleares para o time azul, ele foi citado numa palestra da Village Club na Black Hat 2017. Era um cara de Red Team, e ele alertava, na realidade, os analistas de Red Team sobre as novas tecnologias que estavam surgindo para o time azul. Como esses times, o time vermelho, ele deveria entender e se preparar para bypassar. Eram ferramentas no tempo como a nova geração de antivírus e o início lá do EDR. E isso aí desencadeou essa questão do bypass. Mas, assim, voltando para a questão do Endpoint Protection. Então, se a gente entende e coloca como premissa que um dos pilares para a minha proteção do endpoint é a ferramenta DDR, eu tenho que garantir, primeiramente, a integridade dessa ferramenta na minha rede. Então, eu tenho que me preocupar com a postura do meu host na rede. Ou seja, na minha rede, só vai entrar quem tiver compliance. Quando eu digo compliance, é com a minha ferramenta de EDR ativa e atualizada. Caso contrário, o cara pode até ter a credencial, mas ele não entra. Hoje a gente já tem ferramentas de VPN que utilizam isso, e até o próprio termo ZTNA, Zero Trust Network Access, ele consegue inserir
essa questão da postura na rede, garantir a integridade. É o primeiro passo. Se o atacante vai ter o skill técnico ou não, de desabilitar ou bypassar, é um outro cenário, mas se ele não tiver, ele vai encarar ela de frente. Esse é um cenário. O segundo cenário é utilizar as equipes vermelhas para simular essa meu pilar. Como o cara vai passar isso? Como ele vai desabilitar? O que é que eu tenho de alerta quando ele tentou vai passar? A maioria dos EDRs tem um termo, um item chamado Tamper Protection. Como é que esse Tamper Protection está alarmando? Como é que ele está configurado na minha área de detecção? Qual é o meu nível de severidade desse alerta? Será que esse tipo de alerta de Tamper Protection eu não consigo adicionar uma camada de resposta acima do comum? Ou seja, eu tenho a detecção, eu tenho a resposta, eu tenho o tempo de resposta. Será que eu não consigo? Eu tenho um alerta de Tamper Protection no meu ambiente. Eu atiro, depois eu pergunto. Ou seja, eu entro num processo de contenção, de isolamento do rosto, para depois eu perguntar se era real ou não. Então, essa questão da simulação via Red Team, ela pega tanto a questão da postura, do bypass ou do disable do EDR, quanto no terceiro item, do hardening. Ou seja, quando a gente fala em hardenização, é quase que a gente tem imagens antigas com itens nativos do sistema operacional que elas entram comumente, ou seja, tem PowerShell, tem macros, e fala muita vulnerabilidade em termos de phishing através de PDFs, de Word, etc, etc. Mas, assim, eu posso criar regras de caso de uso específico, mas o recomendado é eu matar na raiz. Ou seja, hoje, 2023, a gente ainda tem um ataque que é comumente utilizado, chamado Spear Phishing, que ele utiliza um anexo, que é um doc, e dentro do doc tem uma macro, e essa macro puxa um PowerShell. Você pode criar um caso de uso ou ter a detecção através de uma tecnologia. Mas, assim, será que faz sentido você ter o PowerShell ativo no seu ambiente? O seu PowerShell ativo e executando um script através dele, além de executar um script, esse PowerShell tem acesso à web? É uma questão que você tem que ver internamente como você vai hardenizar o seu ambiente. No caso, fazer uma nova imagem, e aí entra uma questão muito de impacto. Eu tenho um determinado setor na minha empresa que utiliza PowerShell para isso. Eu tenho um determinado setor na empresa que utiliza macro, por exemplo, para receber planilhas de RH. Você analisa esses cenários e começa uma redução de superfície de ataque. No último caso ninguém utilize, você literalmente deixa o conceito como terra arrasada. É um conceito militar em que os exércitos militares tinham como premissa de inutilizar recursos naturais quando ele perdesse determinado terreno. Ou seja, eu tenho uma batalha em determinado campo, eu estou vendo que eu vou perder aquilo ali, eu queimo a minha alimentação, mato animais, etc, etc. Eu diminuo os recursos do meu atacante. É aqui que você vai fazer o hardening. E, assim, esse hardening, ele pode ser em conjunto com a equipe vermelha. Ou seja, você utiliza essa equipe vermelha, vê o modo operante, faz um adversário simulate sobre isso. E o que é que a equipe vermelha utilizou durante esse período em termos de recurso natural, recursos do próprio sistema operacional? Será que eu consigo? A equipe vermelha entrou via phishing com macro e PowerShell. Ela utilizou aqui um bypass do meu UAC. Tem um telnet interno. Ela usou um script via PowerShell. Então, eu começo a observar esses pontos e traçar um cronograma de início de bloqueio. Eu posso utilizar uma GPO, por exemplo, ou eu posso pegar minhas ferramentas de proteção de endpoint e colocar flags específicas. A maioria dessas proteções de endpoint, seja de antivírus ou de EDR, ela já tem essas flags específicas. Eu quero bloquear acesso do CMD para chamar, por exemplo, o navegador. E, em paralelo a tudo isso, a questão da criação de casos de uso. Isso aí é fundamental para que o endpoint ele tenha uma ajuda. Ou seja, o EDR sozinho, o cara vai ser bypassado. Dependendo do skill técnico do cara, se você deixar no terreno plano, ele vai bater, ou trazer internamente, até que ele bypasse. Então, você começa a levar esse terreno para que, quando ele tenta entrar naquele terreno, mesmo que ele bypasse, ele se enganche em alguma parte, e aí, logicamente, tudo isso aqui com logs e com casos de uso.
em paralelo a essa questão do endpoint, a gente tem a inserção das novas tecnologias. Ou seja, aquela questão da telemetria do EDR, que a gente falou lá, ela é fundamental para a gente inserir um processo de threat hunt. Mas, assim, o threat hunt que eu estou falando aqui não é o threat hunt comum e antigo, que é comumente feito ou executado quando eu tenho uma sala de guerra, por exemplo, quando eu tenho um pós-mortem, ou quando eu tenho uma suspeita de um incidente. O threat hunt que eu estou falando aqui é uma equipe de analistas de threat hunt. Não é um analista de resposta, não é um analista de regras, é uma equipe de threat hunt que ela vai girar aqui, seja 24/7, seja 8/5, e aí você vai ter que começar a adotar processos e fluxos sobre essa atividade, mas ela vai voar abaixo do radar. Ou seja, eu preciso de analistas com nível técnico sênior para que eles entendam qual é a sua detecção e procurem voar abaixo dela. Quando a gente fala endpoint, essa atividade de threat hunt, somado à telemetria, que é a capacidade do EDR de coletar log da máquina, ou seja, do endpoint, ela é fundamental nessa questão de detecção de algo abaixo do radar. Somado a essa atividade de threat hunt, a gente tem a incorporação de novas tecnologias, como a gente já falou. Ou seja, eu entendo que as novas tecnologias, elas não são uma bala de prata, elas não são plug and play e ela não é config default. Eu tenho que pensar na config default, mas na maldade, na malícia. Como é o bypass disso aqui? Como o cara poderia bypassar isso aqui? E aí eu começo a colocar itens adicionais. A questão da identidade, ela é fundamental aqui, principalmente na questão de ataques avançados. Juntando esses dois itens aqui, a gente começa a elevar um pouquinho o nível lá do meu endpoint. Mas o que a gente está falando aqui hoje, a gente está se referindo a níveis de ataques um pouco avançados. Né? Então, a gente vai seguir na premissa que o cara conseguiu fazer o seu foothold e ele vai entrar na parte da movimentação lateral dele. Ou seja, ele está na máquina dele e vai tentar se propagar para outras máquinas. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o acesso dele aqui, uma rede, no mínimo, segmentada, ele não vai ter esse acesso aqui condicionado. Então, ele tem a visibilidade lá que ele fez no foothold e ele vai saber exatamente onde ele vai pegar esse acesso. Ou seja, o usuário azul, por exemplo, aqui, tem acesso a esse segmento. Então, ele pula para essa rede aqui e ele faz o mesmo modo operante que garantiu o suporte aqui. Com isso, ele deixa de ser bloqueado aqui e entra no chamado ativos críticos. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui? O cenário que a gente está observando é um usuário crítico acessando um ativo crítico. Então, a partir daí, eu tenho a minha relação de confiança desse usuário. Essa relação não pode ser 1 para 1. Ela é chamada relação de confiança 0. Esse cara aqui, ele não pode acessar esse ativo somente com uma credencial, ou seja, com um usuário e uma senha. A confiança nele é 0. Então, eu tenho que botar detecções de tecnologias adicionais para que essa relação de confiança consiga ser adequada, ou seja, consiga ser um pouco mais segura da relação de 1 para 1. E aí que a gente entra na relação de gestão de identidade. Uma das formas de eu colocar essa gestão, ou ter essa identidade auditada, ou a gerência da identidade, é a obrigação, ou a inserção de um segundo fator de autenticação na questão desses ativos. Ou seja, um usuário crítico acessando um ativo crítico, eu quero que esse usuário só acesse com o segundo fator. A partir desse segundo fator, é aquela questão da tecnologia. A tecnologia em si, ela pode ser bypassada, mas aí eu quero, tudo que tiver aqui, eu quero que seja auditado e logado, e aí eu encaminho isso aqui para a minha equipe de geração de casos de uso, para eles adequarem a melhor forma de como eu vou ter esse alerta, mas, além disso, eu, pensando na gestão da identidade, eu insiro nesse cara aqui, no usuário crítico, um risk score. Esse cara só vai logar aqui se ele tiver um risk score X.
acima dele, esse usuário aqui, quando ele tentar logar, se ele tiver com um risk score alto, ele vai ser quarentenado ou desabilitado. E aí eu começo um processo de detecção, resposta, tempo de resposta e, mais importante, em alguns casos, como esse cara é crítico, eu atiro primeiro. Eu tenho a detecção, tenho a contenção, e aí, detectado e contido, eu inicio o meu processo de resposta. É nesse cenário aqui que a gente começa a ter uma resposta para questões da identidade. Porque aqui a gente falou no amor. Na dor, o cenário do time de defesa ainda é pior. Voltando aqui rapidamente, que o tempo está quase estourando, mas aqui, a gente indo nessa linha aqui, isso aqui é um ataque de foothold, etc, etc. Esse segundo ataque aqui, ele é altamente mais sucinto. E ele, hoje, se chama Ransom as Service. O atacante, ele faz um tipo de comportamento, ou seja, ele obtém a visibilidade do sistema, ele mapeia o meu DNA, obtém as credenciais de acesso, mas ele não quer chegar no objetivo, ele não quer se expor. Então, ele oferece aquilo como serviço. E quando ele oferece aquilo como serviço, esse cara aqui vai entrar com um alto privilégio, com um nível de execução de táticas e técnicas mínimo, ele vai altamente direcionado, e aí o que ele faz é simplesmente a coleta, seguindo um passo, por exemplo, de um ransom ou de filtração, ele forma um CIC e conclui seu objetivo. Ou seja, o cenário da dor, ele é um cenário ainda pior. É justamente onde entra a questão da gestão da minha identidade, lá na questão do segundo fator de autenticação, da geração de casos de uso e da incrementação de um risk score para o usuário. Com isso, quando o atacante, mesmo que ele consiga bypassar isso aqui, ou que ele obtenha uma credencial externa, quando ele chegar aqui na minha fase, ele vai precisar se movimentar através dessas credenciais, eu tenho o segundo fator habilitado. Se ele estiver tentando bypassar ou flodando, eu tenho os logs auditados, com a criação de casos de uso, e acima disso eu tenho um comportamento de machine learning, que ele vai setar ou parametrizar qual é o risco daquele score. Com isso, a gente consegue fazer a chamada quebra da cadeia de ataque em relação a esses cenários de movimentação lateral e de estabelecimento de ponto de apoio. Espero que tenham gostado, pessoal. Se tiverem dúvidas aí, fiquem à vontade. Muito boa a palestra, Rivaldo. Excelente conteúdo técnico, né? Você trouxe aí vários pontos como MITRE, segurança de endpoints, telemetria, essa parte de terreno elevado também, que são tópicos que quem está no SOC, quem quer entrar no SOC, né, precisa ter um conhecimento. E aí a gente tem aqui algumas perguntas, mas como o nosso tempo está um pouquinho apertado, né, a gente só vai poder responder uma, que é a pergunta de Díris Farias. Ele perguntou se você tem experiência ou conhece alguma frente de trabalho que utilize a inteligência artificial no combate à intrusão, em especial referente a reconhecimento de padrões em comportamentos anômalos, porque ele disse que não, ele ou ela, né, disse que não vê muitas empresas investindo nessa área. Perfeito. Sobre esse assunto, esse tema, ele é um assunto que está um pouco nublado ainda, está, digamos assim, a água está um pouco turva. A própria Tempest aqui, ela tem um projeto via Machine Learning, que é uma observação de comportamento, mas quando a gente fala em inteligência artificial, ela está muito em termos de defesa. A gente já tem casos assim do chat GPT, até na evasão de endpoint, na inclusão de código malicioso por malware, mas por time de defesa, eu, pelo menos, eu não vi algo incorporado ao time de defesa de uma forma mais concreta e que possa até fazer um estudo, uma demonstração ou citar algum exemplo. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada pela palestra, pelas dúvidas tiradas. Obrigada pelo pessoal interagindo também. A gente vai dar uma pausinha agora dos 10 minutos de sempre para a nossa última palestra às 5 horas em ponto. Só um recado. Eu vi que tem muitas dúvidas aqui no chat. Se
quiserem tirar essa dúvida aí via rede social, podem me adicionar no LinkedIn,